Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 2, que nos diz assim: No meio da sua praça, de uma a outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Meus queridos, nós devemos esperar sermos transformados e transladados para o céu antes de comer das folhas da árvore da vida? Uma pergunta. Aquele que recebe em seu coração as palavras de Cristo sabe o que significa comer da árvore da vida. O conhecimento deriva de Deus e é o pão da vida. São as folhas da árvore da vida que servem para as curas das nações. A corrente de vida espiritual anima a alma quando as palavras de Cristo são cridas e praticadas. É assim que somos feitos um com Cristo. A experiência, que foi fraca e frágil, se torna forte. É essencial que aqueles que se dispõem a observar os mandamentos de Deus tenham um inteligente conhecimento das Escrituras. Assim, aprendemos a negar o eu e ser estritamente honesto com Deus em empregar os seus bens. Foi a fim de que pudéssemos entender a vontade divina que Deus nos deu a Bíblia. Não podemos obedecer aos seus mandamentos até conhecermos os que são esses mandamentos. Os pais não têm desculpa de falharem em obter uma clara compreensão da vontade de Deus, de modo a que possam obedecer às leis do seu reino. Somente assim podem conduzir os seus filhos aos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, é dever de cada um compreender os requerimentos de Deus. Como podeis educar cada um os seus filhos nas coisas de Deus, a menos que vos primeiro conheçais e que é certo e o que é errado, a menos que reconheçais que a obediência significa a vida eterna e a desobediência a morte eterna? Como se eu e você não saber disso, como iremos ensinar aos nossos filhos? Nós devemos tornar o trabalho da nossa existência compreender a vontade de Deus. Somente ao fazermos isto podemos educar os nossos filhos corretamente. Toda palavra e ato deve estar em harmonia com a vontade de Deus, independentemente das opiniões e práticas daqueles que recusam obedecer a Deus. Aqueles pais que conhecem a verdade, mas não cumprem as obrigações que sobre eles jazem, devem um dia defrontar o resultado de sua negligência. Não cumprem os deveres que Deus lhe concede, porque não é conveniente ser tão escrupuloso, tão diferente do mundo. Estão instruindo seus filhos a se tornarem mais e mais semelhantes ao mundo e a perecerem em desobediência. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz a Bíblia. O Senhor nada reteve que seja necessário para a iluminação dos seus filhos. Ninguém pode alegar em escusa pela transgressão que foi deixada em ignorância, que o caminho para o céu não foi claramente assinalado. Não fomos deixados para servir a Deus de maneira vaga e incerta. Por isso que aquele que faz a vontade de Deus, ele conhece exatamente o significado de ser curado com a árvore da vida. Porque pela fé, ele experimenta a cada dia a cura que Jesus oferece. Se você tem um desejo de experimentar aquilo que Jesus tem para lhe oferecer, eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, nos dê força nesse momento para possamos compreender a Tua vontade, Senhor, e o Teu desejo para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.